Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, fazendo parte agora do programa Sabedoria dos Números, projeto Rádio Web Paranormal.plus. E com muito carinho, com muito respeito, eu peço a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e falar juntinho de você. Hoje nós vamos ter um programa especial com a youtuber, mentora de autoconhecimento, Tati Pinheiro, que vai falar tanta coisa legal. Fica ligadinho que vai valer muito a pena. Bem-vinda, Tati. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui hoje com você, com a sua audiência, nesse estúdio que eu gosto tanto. Enfim, muito obrigada. Que bom, sou eu quem agradece. E vamos falar do seu trabalho. Eu acho você tão... Eu já participei de lives, de podcasts que a Tati faz. A Tati é uma pessoa tão engajada, tão movimentada. De verdade, sou sua fã. Ah, gratidão. Eu também sou sua, ainda mais depois da nossa sessão de numerologia. Gente, eu fiquei encantada. A numerologia da Márcia Pugliese é muito diferenciada, super recomendo. E você é um doce de pessoa. Gratidão pela sua amizade. E me fala um pouquinho, Tati, como que começou, né, essa mentoria de autoconhecimento? Eu sei que você está fazendo, você tem vários projetos. Sim. Explica um pouquinho para que as pessoas possam entender que sempre tem um outro caminho. A jornada de autoconhecimento, ela acontece com a gente. No meu caso, é uma jornada um pouco diferenciada, porque eu comecei a trabalhar muito cedo cantando na música, né? Assim, cantando na música é ótimo, né? Redundante. Cantando com grupos abelhudos. Quando eu era criança, fiz muito sucesso. Então, assim, eu tenho toda uma trajetória, né? Um pouco fora da curva. E tive sucesso muito cedo, ganhei muito dinheiro muito cedo, aí depois perdi o sucesso, perdi o dinheiro. Então, assim, eu busquei sempre preencher um vazio que existia dentro de mim, só que era de uma forma meio desvairada, sabe? Um movimento muito... Eu tenho, por natureza, dentro até do meu... Né? Eu sou escorpiana, com um ascendente sagitário, lua em aquário, então eu tenho esse movimento, essa expansão, essa inquietude, essa coisa de ser muito intensa, né? E como a minha vida era uma vida muito fora da curva, eu levei algumas porradas, né, que normalmente uma criança não levaria. E me trouxe também um senso de responsabilidade também maior do que a maioria das crianças e tal. Quer dizer, falando, gente, de crianças normais, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, num país de tanta desigualdade social, né? Eu estou falando do que deveria ser uma infância, né? Dentro da linha do Winnicott, né? De uma mãe suficientemente boa. E aí, eu buscava o autoconhecimento sem saber que eu estava buscando o autoconhecimento. Eu tentava preencher esse vazio existencial que era enorme, uma sensação de não pertencimento, sabe? Uma angústia existencial. Eu, com 13, 15 anos, eu já vivenciava isso. E fui buscando, fazendo cursos e busquei na religião. Eu fui da igreja messiânica durante 15 anos e fui mesmo dedicante. Eu ia ao hospital, ministrar jorei, sabe? Fui da parte litúrgica, casei, inclusive, na messiânica. Depois fui para o centro espírita kardecista. Então, assim, eu sempre estive buscando alguma coisa, eu não sabia exatamente o que era. Na fase adulta, eu comecei a buscar em forma de treinamento. Aí eu fiz basicamente todos os cursos de Theta Healing. Inclusive, você recebeu aqui, né, a minha instrutora Ana Lobo, sim, querida, maravilhosa. Passado. Adorei aquele podcast. Super recomendo quem não assistiu para assistir. Sou mestre em Reiki, terapeuta floral, sabe? Fiz curso de hipnoterapia. Então, acabou que eu fui buscando essas informações para o autoconhecimento. Em nenhum momento eu pensava em clinicar com isso, em atender com isso. E aí eu fui entendendo, né, que o autoconhecimento é a chave de tudo, de tudo. Porque eu fiz diversos cursos para aprender a cocriar a minha realidade, para aprender a prosperar, para aprender não sei o quê. E eu falava, gente, nada dá certo, o que está acontecendo? Será que o problema sou eu? Até que eu cheguei num ponto, né, numa bifurcação, que eu falei assim, peraí, mas eu estou criando o que o sistema me diz
que é o que eu quero. Mas não é o que eu quero de fato. E para eu saber o que eu quero de fato, eu tenho que me conhecer. E quando a gente fala de autoconhecimento, vem muito um movimento de mental, né? De qualidade, de defeitos, não. Quando eu falo em autoconhecimento, e as minhas mentorias são muito pautadas nisso, é em quem eu sou de verdade. Qual é meu propósito nessa vida? Né? O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Né? O que o meu eu superior me orienta a fazer? Então, é uma virada de chave para que aí você possa, sim, se alinhar com as suas metas e seus objetivos reais, né? Que estão alinhados ao seu propósito. E você identificou isso, porque tem muitas pessoas, Tati, que passam atropelando e não sabem e ficam nesse patinar na vida, com esse buraco. Eu conheço um monte de gente e não busca, não para analisar, né? Não para se buscar. E você fez esse caminho e está aqui. É um caminho que nem sempre, acho que a maioria das vezes, gente, ele não é um caminho muito linear, ele é bem tortuoso, sabe? Em muitos momentos ele tem muitos desafios. Eu, no meu canal do YouTube, eu entrevisto muitas pessoas especialistas nessas áreas, né, de espiritualidade, terapias holísticas, saúde e autoconhecimento, e normalmente eu percebo que esse despertar, ele acontece por meio de sofrimento, sim, quando não precisaria. Normalmente é pela dor. Exatamente, normalmente é pela dor, mas não precisa ser, é isso que as pessoas, isso é uma outra crença, né? As pessoas também têm que entender isso. Só que para que não seja pela dor, você tem que estar o quê? No fluxo. E para você estar no fluxo, você tem que estar alinhado a sua centelha divina. Sabe o que eu percebo, Tati? Eu percebo agora, pelo meu filho. Eu passei por uma trajetória, realmente eu cheguei nesse momento pela dor, né? Por esse despertar, por circunstâncias, mas eu percebo meu filho já sem essa condição, bem mais suave, acessando esse conhecimento. Porque reverbera, né? E eu acho que eles também vêm com um chipzinho diferente, né? Eu sempre falo, eles já são os ETs, né? Os seres estelares, assim, de última geração. Eles vêm com um conhecimento. O meu filho está com 20 anos, fazendo 21 agora, e fala umas coisas, às vezes, que eu falo, uau, tomei um tapa quântico, entendeu? Porque é uma sabedoria. Mas, claro, sem dúvida nenhuma, tem o nosso exemplo, tem a nossa inspiração, né? E isso é muito importante. Agora, eu entendo que tomar essa decisão de buscar o autoconhecimento, de se alinhar ao seu propósito, de entender quem você está aqui para ser, quem você é de verdade, na sua alma, na sua essência, é um caminho inevitável. A gente encarnou, a gente pediu para estar nessa experiência terrena para descobrir tudo isso, né? Para relembrar, para reconectar e tudo mais. Então, ficar distraído por escolha própria é complicado. É perda de tempo. Perder a encarnação, em todos, né? Os sentidos, exatamente. E uma vez que você tenha conhecimento disso, eu falo, uma vez desperto, nunca mais não na volta. Zumbilândia. Porque, assim, você não quer mais voltar. Porque você entende que para você se apropriar da sua vida, para você tomar o seu poder pessoal, você precisa se desvencilhar desse sistema, dessas crenças que eu chamo de Matrix, né? Dessa ilusão que é colocada para a gente desde que a gente nasce, né? Então, é um movimento sem volta. E eu acho que passado esse momento inicial, quando você precisa reprogramar seu cérebro, né? Trazer novos condicionamentos, trazer, vamos dizer assim, crenças mais positivas, porque crença para mim é ruim de qualquer sentido, mas para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Quando você vira essa chave, passa a ser gostoso, passa a ser divertido. O fluxo, né? Flui. Os encontros são muito legais. E você se torna muito consciente do momento do agora. Uhum. E eu agora ando numa fase bem doida, tá, gente? Que eu tô estudando realidades paralelas, linhas temporais. E aí, quando a gente começa a entender essa possibilidade, a gente fala, realmente, o que a gente tem é só o agora. É isso mesmo. Né? E aquela coisa da física quântica, de você se tornar o observador para que aquilo de fato aconteça, né? Para que você possa colapsar seus sonhos, sua realidade, né? co-criar. Nada mais é do que isso, que é você ser observador, você estar presente. E é o que eu falo, sabe, Tati, nos meus programas, que nessa linha
da vida, do tempo, do não tempo, uma hora eu faço um programa sobre isso. Passado, presente e futuro é o que a gente conhece, entre aspas. O passado é uma história, não dá para mudar. Nós podemos contar essa história, mas não dá para modificar. Você pode até ressignificar. Que nós fazemos no hoje, no aqui e agora, para não cometer os mesmos erros lá do passado. O futuro também é um mistério, pertence a algo maior. Podemos estruturando no hoje para um futuro? Podemos, mas o que resta verdadeiramente para nós, todos nós, é o hoje, é o aqui e é o agora. Por isso se chama presente. Quando nasce uma criança, você leva um presente. Quando uma pessoa se casa, você dá um presente. Né? O seu aniversário, você recebe um presente. Inclusive, hoje é aniversário de um tio. Ah, e parabéns! antes de entrar, tio Pedro, né? Antes de entrar na gravação, no estúdio, eu liguei, cumprimentei, eu falei, ó, é uma bênção, né? Tá fazendo 82 anos e tá aqui, ó, firme, forte, uma trajetória linda. Com saúde. Não é? E não importa a idade, não importa. Importa é que é o aqui e o agora, que precisa ser muito bem vivenciado. Essa questão que a gente comentou agora de ressignificar, durante um bom tempo da minha vida, eu diria que quase... Eu tô fazendo 51 anos esse ano. Eu calculo que bem até uns 40 anos, 45, ou seja, bem recente, na minha história bem recente de vida, eu era uma vítima. Entendeu? Eu me sentia uma vítima, eu me colocava nesse papel de vítima, eu estava sempre em movimento, mas as coisas não aconteciam, porque, na verdade, eu estava sempre conectada com a escassez. Porque a vítima, ela está conectada com a escassez. Nunca está conectada com a abundância, com a prosperidade. E o que foi mudar essa minha visão foi muito isso. Foi essa questão de eu começar a entender que esses reencontros, como foi a gente, Sim. né? É um reencontro de alma. De alma. Que esses reencontros, eles são presentes. Né? Eles são presentes da vida, são mestres, são parceiros de jornada, né? São almas que aparecem para te dar um suporte. Você muitas vezes está na vida dela também para dar um suporte para ela. Uma pessoa ajudando a outra. Eu realmente acredito nisso. Que é o equilíbrio de troca, né? Eu realmente acredito nisso, sabe? E isso só é possível quando você entra no fluxo. E para você entrar no fluxo, você tem que estar vivenciando o momento do agora. Você falou bem, não é nem o hoje, é o agora. Porque a gente só tem o agora. É isso mesmo. Né? É. Então, isso é muito interessante. E você atende, como que é o teu trabalho, Tati? Eu sei, mas vamos explicar para o pessoal que, né? E eu participei de um talk show, Despertar, maravilhoso. Vale a pena, porque são pessoas incríveis que a Tati traz. Obrigada. Né? Então, conta um pouquinho como você atende, como as pessoas acham você, enfim. Gente, é bastante coisa, viu? Daria para contar minha agenda e dar um podcast sozinho, mas vamos lá. Vou resumir. Eu tô com um quadro novo no meu canal, que é o Tati Pinheiro Oficial, tá? O meu canal no YouTube. Sigam e se inscrevam, por favor, que a inscrição de vocês é mega, ultra importante. Que é o Talk Show Despertar com Tati Pinheiro. Que é um formato de talk show mesmo, tá? De entrevistas e tal. Só que a minha proposta, e foi muito intuitivo, tá? Porque o meu canal agora tá aberto, então chega um monte de informações, eu faço vários downloads. E o objetivo é justamente trazer duas pessoas que não necessariamente se conheçam para falar de um tema. E eu só tenho aquele tema inicial que é dado, e a partir dali a coisa vai se desenrolando e eu deixo fluir. Eu levo uma pauta assim, meio 3, 4 perguntas, só para eu ter ali uma base, caso em algum momento fique sem assunto, mas normalmente nem olho o meu roteiro. Nem precisa, flui. É uma interação tão maravilhosa. Você e Kelly, por exemplo, que foi o nosso episódio. Foi. Né? Você e a Kelly Curcialeiro, que é de Feng Shui, arquiteta, e foi maravilhoso. Foi, fluiu. Os assuntos interagiram, casaram. Né? E assim, eu sou muito acolhedora por natureza. Então, eu gosto de trazer isso para os meus projetos, né? E eu tô gravando alguns episódios em São Paulo, aqui na REC 3, né? Que é o nosso estúdio com essa equipe linda. Outros eu tô gravando no Rio, porque tem muitos convidados que são do Rio também, lá no Pod Estúdio. Eu vou fazendo parcerias ao longo do caminho para que os projetos possam acontecer. Possam caminhar. E tô prospectando agora, inclusive, patrocinador para esse talk show. Então, se você tem uma empresa e quer trabalhar
alinhado a um propósito, né? Esse propósito de expansão, eu te convido, entre em contato comigo para a gente conversar. Além do talk show, que é uma grande novidade, eu produzo eventos presenciais muito bacanas, com pessoas incríveis. A minha agenda está sempre na bio. Teremos um muito especial para o meu coração, que é em Portugal, dia 27 de setembro, porque eu sou, né, a portuguesa, tenho cidadania portuguesa e nunca fui a Portugal. Então, para mim, é um chamado e eu tenho certeza que Portugal está buscando, as pessoas estão buscando despertar. Então, eu tenho certeza que a gente vai estar lá. Sou eu e mais 6 mulheres incríveis. É um dia inteiro em Lisboa, dia 27 de setembro. Galera de Portugal toda convidada. E o meu curso, Terapeutas Sem Vergonha, que é meu bebezinho que está nascendo agora, que para mim sempre foi tão fácil me expressar, me comunicar, né? Tá com uma câmera na minha frente, e eu não dava valor a isso. E aí a Meire Yamaguchi, minha querida amiga e mentora, falou para mim assim: Tati, tem tanto terapeuta que passa pelos meus cursos, né? E pelos meus atendimentos. E não tem essa fluência. Exatamente. E que são terapeutas maravilhosos, tem um conhecimento mas não sabem enorme, se colocar no mercado. Mas não consegue expressar o conhecimento que tem. Exatamente. E aí ela falou assim: você tem isso tão natural. Aí eu falei assim: ai, será? Mas como é que eu vou trazer tudo isso que é muito empírico meu para estruturar num curso? Mas ok, fiquei ligada, botei para o universo. Uns 2 meses depois me veio o nome: Terapeutas Sem Vergonha. Que é a minha cara, uma coisa leve, divertida, né? Aí eu falei, opa, tá nascendo o projeto. E aí eu comecei a pensar, enfim, gente, são 8 módulos, ou seja, todo dia, né? São 2 meses, todo dia você recebe uma aulinha super curta, de 5, 6, 7, 8, 10 minutinhos, que é uma aula em vídeo minha. Recebe uma meditação para ir trabalhando as crenças limitantes, para você ir quebrando certos paradigmas, né? Para você ir integrando novas possibilidades no seu campo e um exercício prático. E a gente tem uma comunidade no Facebook para que você possa ir postando seus vídeos lá antes de você encarar, né, a sua rede social. E lá eu vou comentando, vou dando toques e tudo mais. Então, é um projeto que está muito querido para mim. Além disso, nós temos 5 bônus incríveis, né? Nós temos um fonoaudiólogo falando sobre dicção, respiração, aquecimento de voz. Nós temos um publicitário dando dicas de equipamentos, iluminação, enquadramento, né? Nós temos a própria Meire Yamaguchi fazendo uma série de exercícios de EFT, né? Emotional Freedom Techniques, que é aquela coisa do tapping, para justamente acabar com esses medos, com a timidez, com a ansiedade, né? Para liberar isso, exatamente. Nós temos também uma aula sobre branding e imagem, autoimagem, a importância disso, e uma advogada que está vindo falar sobre LGPD, para as pessoas saberem, né, a importância de estar nas redes. Então, eu brinco e falo assim, ó, se você não gostar de mim, compre pelos bônus, porque só os bônus estão bons a peça. Eu vou falar, eu já falei isso em alguns programas meus. Quando eu comecei como numeróloga, eu fui chamada para fazer o programa do Ronivon, fazer o estudo do programa. Era um programa que passava na CNT Gazeta, Mãe de Gravata. Ele é um cara incrível, eu conheci quando eu cantava. Né? Enfim, fiz o estudo, participei de muitos programas de TV, nessa época, vários. Mas assim, ele me conduzindo, né? Do nada eu recebi uma ligação de uma rádio que eu estou há 26 anos também, que queria que eu fizesse parte como comunicadora. Eu sempre fui muito corajosa, mas eu sempre fui muito tímida. Quando eu cheguei para fazer a rádio, eu aceitei de bate-pronto e a diretora na época me deu 1 hora de teste de programa. Pois aquela 1 hora eu perdi a voz. Nossa! Olha a autossabotagem e não ter um direcionamento como esse que você está disponibilizando, né? Sim. Enfim, fiz chá de gengibre, aquilo tudo, falei um pouquinho, me apresentei para o público, pedi desculpas, né? Porque minha voz não estava legal, que era uma emoção muito grande estar ali, enfim. 1 semana sem voz depois, mas mesmo. Olha isso. E você já tinha uma certa vivência de televisão, né? Não é nem dizer que você estava começando ali. Entendeu? Então, quando eu vi o microfone, você eu sozinha, o técnico ali, enfim. Aí, eu tive a ajuda da Márcia Brechó, que é uma grande diretora. Ela foi diretora da Ana Maria Braga na Record,
do Note a Note, um dos primeiros programas da Ana. E eu falei, olha, ela falou, eu vou te ajudar, Xará, minha Xará. Porque você não pode ficar, né? Você tem um conhecimento enorme, você precisa deixar fluir isso daí. Falei, tá bom, você vai me ensinar as técnicas, falar na primeira pessoa, ok. Mas tem 2 coisas que eu não abro mão. Começar o programa pedindo a permissão do público e terminar o programa agradecendo os meus ancestrais, as pessoas. Ela falou, tá bom, Xará. Mas por que eu cheguei nisso tudo? Olha a trajetória, foi um sofrimento para mim, Tati. Eu começar aquele programa sem voz. Você foi muito corajosa. Sabe? E fui, tenho esse programa gravado até hoje. Por isso a importância disso que você está trazendo para nós. Porque realmente eu tenho um conhecimento enorme. Esse conhecimento, não me pergunta de onde vem esse conhecimento dos números, porque é um talento, é um dom que eu tenho. Você provavelmente traz até de outras existências. Mas eu consegui me superar e estou aqui hoje, né? 26 anos depois, transcorrendo tudo naturalmente. Mas tem muita gente que eu conheço que tem um conhecimento enorme. Técnico, né? Enorme, maravilhoso. Se você conversa um pouquinho, você vê a profundidade. Pessoas estudiosas, mas que não conseguem se colocar. Aos poucos eu fui entendendo a importância desse projeto. Porque eu falei, gente, tem muita gente em sofrimento. Fato. Né? Tem muito terapeuta bom, louco para atender e para ajudar. Verdade. Fato. O que está faltando para ser esta ponte entre as pessoas, essa conexão? Há ainda uma resistência dos terapeutas, especialmente os holísticos, porque quando eu falo terapeuta, é todo mundo. Claro, gente, que o meu curso também serve para profissional liberal. Qualquer pessoa queira, eu sou cabeleireira e travo, vai valer a pena. Mas é que a minha linguagem no curso é muito para quem entende dessa coisa de universo, crença limitante, etc. Tem as meditações também, então... Mas assim, eu comecei a perceber isso, eu falei, gente, eu posso ser essa ponte entre as pessoas. Não precisa ser sofrido, né, esse projeto. Porque foi, viu, Tati? Eu imagino. Foi. E não adianta, gente, lutar contra as redes sociais, sabe? Não. Eu acho um absurdo quando eu peço a indicação de um médico e alguém me manda o Instagram do cara. Mas, gente, é assim que funciona. O fato de eu achar um absurdo não faz eu mudar o sistema. Sim. Não é mais assim que funciona. Daqui vai ser sempre isso. É daí, agora então com a inteligência artificial, então é daí pra frente. E como que as pessoas acessam para ter esse curso? Passa tudo, que as pessoas estão já ligadinhas. Eu fico super feliz, porque, olha, a gente está com um preço promocional, que eu realmente tomei como sendo um chamado, uma missão, tá? Então, é R$197, Márcia. Esse curso todo, R$197, você pode dividir em 12 vezes de R$20,14. Gente, o que é isso por mês? Né? Agora é um preço promocional de lançamento. E aí acessa como? Olha, você pode acessar na minha bio do Instagram, tá? @tatipinheiro.oficial ou no meu site www.tatipinheiro.com.br, tá? E também vou deixar meu WhatsApp. Sim, por favor. Quem quiser mais informação, orientação, só falo, não liga, porque eu não atendo telefonema que eu não conheço, mas manda mensagem que eu respondo. É 21 98442-2386. Inclusive, eu não estou fazendo tráfego pago, eu não fiz página de vendas com agência. Né? Eu falei para minha egrégora, eu falei, vai chegar para quem... Olha, eu tô toda arrepiada. Eu falei, vai chegar para quem tiver que chegar. E... A Tati é do Rio, viu, pessoal? Ela veio do Rio. Eu moro em Petrópolis, eu sou forasteira, mas adoro São Paulo. Eu sinto que em algum momento eu também vou ficar por aqui. Mas é isso, eu tô fazendo com muito amor, acho que dá para sentir quando eu falo, né? Já tem gente fazendo e me dando um feedback muito positivo, então aproveitem esse valor promocional, se inscrevam, façam o curso Terapeutas Sem Vergonha. Tenho certeza que vai ser um destrave para vocês, que vai ser com certeza, pelo menos um primeiro passo para vocês se olharem com mais amor, com mais acolhimento. E o mais importante desse curso, Márcia, só fechando o raciocínio, é que eu faço questão que as pessoas mantenham a sua autenticidade, a sua espontaneidade, sabe? Tem que ser quem elas são de verdade. É assim que elas vão criar conexão com a audiência delas. Exatamente. Então, isso eu acho que é um grande diferencial. O ouvinte, o seguidor, ele sabe, ele sente quem é de verdade. Quem não é um personagem. Exatamente. Não é? Então, isso é perfeito. Obrigada. Então, Tati Pinheiro. tatipinheiro.com.br ou
@tatipinheiro.oficial. E o canal do YouTube, para vocês assistirem o talk show, inclusive vendo essa lindeza de Márcia Pugliese, a outra lindeza de Ana Lobo, e tantas lindezas que passaram e passarão com certeza por lá, é Tati Pinheiro Oficial. Então, nós estamos chegando quase nos minutos finais do programa. Se você gostar e quiser fazer o seu mapa numerológico, você vai entrar em contato comigo no 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. E também meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial, e o meu canal no YouTube, que tem um monte de coisa gostosa lá, um monte de coisa boa para você maratonar, que é o Márcia Pugliese Oficial. Vou ficar muito honrada em ter você lá comigo. E eu recomendo, hein, porque eu já fiz numerologia com várias pessoas muito boas, diga-se de passagem, mas a sua sessão foi muito especial. Foi muito especial. Que bom, Tati. Eu fico feliz que você gostou. Você vê que é de coração. Eu falo que eu não trabalho, né? A numerologia, para mim, é minha vida, é minha extensão. Se a gente não tivesse boleto para pagar no final do mês, era bom demais, né? Porque eu amo fazer o que eu tô fazendo, eu não cobraria por isso, mas, gente, eu tenho que pagar boleto. Mas tem que ter, né? A gente aprende claro. Na constelação. Inclusive a troca, que tem que ter a troca. Para poder balançar. E uma vez eu aprendi com um grande mestre que eu tinha dificuldade em cobrar. E ele falou para mim, o que não tem preço não tem valor. Perfeito. E eu cansei de dar mapas de presentes, cansei de dar cursos, as pessoas não vinham receber. E uma vez uma senhora falou para mim, não, deixa, eu ganhei, mas quando eu puder pagar eu venho. Eu falei, mas você ganhou. Não, eu quero que faça direitinho. Achando que você ia fazer de qualquer jeito, Então, a porque consciência não tava sendo das pessoas é assim, não tá pago, não é bom. Eu não tenho tanto isso, eu sei que a gente está no finalzinho do programa, mas eu não tenho tanto isso porque eu fui bolsista na faculdade. Eu fiz as minhas 2 faculdades com bolsa, fiz minha pós-graduação com bolsa, e para mim sempre foi o inverso. Para mim sempre foi, você ganhou de presente, então você tem que fazer o seu melhor. Tem que valorizar. Entendeu? Então, assim, em função disso, para mim... mas eu entendo que na consciência coletiva, né? Se você não paga, você não dá valor, exatamente. Então, pessoal, já estamos chegando nos momentos finais. Gratidão pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, eu estou muito feliz. Volte sempre. E eu quero me despedir, agradecendo a Deus essa oportunidade, gratidão eterna aos meus pais, ao presente maravilhoso, né? Meu filho que Deus me deu, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, Edu, que é o nosso produtor, Johnny, que me ajudou aqui na técnica pela REC 3. Um beijo no coração. Até a próxima oportunidade. Márcia Pugliese, numeróloga, a sabedoria dos números. Gratidão.